Hoje trago ao canal de YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade e fiscalidade. Vamos falar sobre a contabilização de depreciações e amortizações, bem como as implicações fiscais, nomeadamente em sede de IRC. Vamos aproveitar e vamos responder a uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados sobre esta mesma matéria. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform desenvolvemos um amplo conjunto de cursos onde são tratadas matérias de contabilidade e fiscalidade. Para conhecer toda a oferta formativa da Certform Escola de Formação Prática, pode começar por consultar o site certform.pt e o calendário de formação, onde encontrará as datas de início dos próximos cursos ministrados na forma live streaming. Mas na Certform desenvolvemos cursos na forma e-learning e live streaming. A nossa oferta formativa em e-learning e live streaming, onde vai poder consultar os cursos ministrados na forma e-learning, a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais de acesso à plataforma e pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo e fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade e ao seu ritmo. Nos cursos live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, são em tempo real e terão sempre uma data de início, a qual pode ser consultada no calendário de formação. Quaisquer dúvidas, questões que nos queira colocar sobre os cursos da Certform, pode fazê-lo através do geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre depreciações e amortizações e responder a uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados. Em primeiro lugar, o conceito de depreciação e amortização. Depreciação é utilizado para ativos fixos tangíveis e amortizações é um termo utilizado para ativos intangíveis. Mas o que é que significa, em termos contabilísticos, amortizações e depreciações, ou depreciações e amortizações? Em termos de conceito propriamente dito, o tema depreciações e amortizações, na perspectiva económica, as depreciações são operações contabilísticas cujo objetivo é o de registar o desgaste de um ativo fixo tangível devido à sua utilização, obsolescência e ou passagem do tempo. Nesta mesma perspectiva, as amortizações estão relacionadas com a diminuição do valor dos ativos intangíveis. Já numa ótica financeira, as depreciações e as amortizações são consideradas gastos do período que deverão corresponder aos que refletem o uso desses elementos. São gastos não desembolsáveis, ou seja, não se consubstanciam em saídas de dinheiro, mas têm como objetivo assegurar a capacidade de reinvestimento da empresa no fim da vida útil dos ativos. É na norma contabilística e de relato financeiro número 7, aquela que corresponde aos ativos fixos tangíveis, no seu parágrafo 62, onde vamos encontrar os possíveis métodos de depreciação, os quais podem ser pela linha reta, que são as cotas constantes, pelo saldo decrescente e o método das unidades de produção. Uma questão tem a ver com os métodos preconizados, previstos nas normas de contabilidade. Outra coisa é aquilo que é fiscalmente aceito. Em termos fiscais, as depreciações e amortizações, o seu regime, ele está contemplado no Código do IRC e no Decreto Regulamentar
25 de 2009. Quanto ao código do IRC, a matéria que corresponde às depreciações, amortizações e também às perdas por imparidade em ativos não correntes é uma matéria que está prevista entre os artigos 29 e 34º, 34 do Código do IRC. É aqui que nós vamos obter a informação de âmbito fiscal para podermos efetivamente atuar nesse sentido. Mas também, para além do Código do IRC, será no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de setembro, que também vamos encontrar um regime respeitante às depreciações e amortizações. Aliás, é neste mesmo decreto, no final do mesmo, onde nós encontramos as taxas de depreciação para os ativos fixos tangíveis e as taxas de amortização para os ativos intangíveis. Temos aqui um conjunto de tabelas de taxas, por exemplo, a tabela número 2, onde vamos encontrar as taxas genéricas. Vamos aqui consultar quais as taxas de depreciação que vão ser utilizadas em função do tipo de ativos não correntes. Por exemplo, se a empresa tiver adquirido computadores, o código é o código 2240, a taxa de depreciação associada é de 33,33%. Isto vai determinar a vida útil. Se dividirmos 100 por 33,33, temos 3 anos. A vida útil de um computador é de 3 anos. Em termos da utilização aqui destas taxas. As taxas que nós encontramos no decreto são as taxas máximas. Uma taxa máxima produz uma vida útil mínima. Ora, significa que um computador, ao ser depreciado à taxa máxima de 33,33%, tem uma vida útil mínima de 3 anos. Isto porque as taxas máximas podem ser divididas por 2. Dividir uma taxa máxima por 2. Por exemplo, temos as depreciações para as viaturas. As viaturas têm aqui, neste decreto, o código 2375, quando são viaturas ligeiras. E as viaturas ligeiras e mistas têm associada uma taxa de 25%. Esta é a taxa máxima. Eu posso dividir 100 pela taxa máxima e assim tenho uma vida útil mínima de 4 anos, 100 a dividir por 25. Mas, conforme referi, podemos dividir a taxa máxima por 2, 25% a dividir por 2 dá 12,5%, e ao dividi-la por 2 transformamos essa taxa máxima numa taxa mínima. A taxa mínima para as viaturas passa a ser de 12,5%. Ora, se eu dividir 100 por esta taxa, tenho uma vida útil máxima, porque com 12,5% de taxa mínima, eu tenho uma vida útil máxima de 8 anos. 100 a dividir por 12,5, 8 anos. Então, taxas máximas produzem vidas úteis mínimas e taxas mínimas produzem vidas úteis máximas. Agora, a questão que se coloca é a utilização desta taxa, que está referenciada no decreto, sempre que nós necessitamos de reconhecer as depreciações do período, vamos, no âmbito do decreto regulamentar 25/2009, este que estamos aqui a apresentar, onde temos as taxas genéricas, mas temos também taxas para âmbitos muito concretos, as divisões que este decreto nos apresenta relativamente àquilo que são as taxas específicas de determinados setores. E, portanto, entre a tabela 1, taxas específicas, e a tabela 2, taxas genéricas, temos de encontrar as taxas de depreciação para proceder às depreciações para os ativos fixos tangíveis e às amortizações para os ativos intangíveis que tínhamos
ao nosso serviço na empresa. Ora, vamos agora fazer a leitura de uma questão de exame e depois vamos continuar a explorar esta temática das depreciações e amortizações. Eu pretendo resolver a seguinte questão. Trata-se do exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 24 de fevereiro de 2024, na sua versão A, o qual, na questão número 5, refere o seguinte. A sociedade Loulsalga S.A. é sujeito passivo de IRC, enquadrada no regime geral, e adquiriu uma viatura ligeira de passageiros, no início de 2024, pelo valor de 40 mil euros. A empresa estimou uma vida útil de 10 anos e, consequentemente, vai depreciar a viatura por este período. Questão número 5. Face ao exposto, temos agora 4 questões. Uma delas está correta e nós vamos ter de detectar qual é aquela que está correta. As depreciações do 9º e 10º ano de utilização não são fiscalmente dedutíveis. A linha B. Todas as depreciações praticadas ao longo da vida útil da viatura são fiscalmente dedutíveis. A linha C. As depreciações relativas ao 9º e 10º ano de utilização podem ser fiscalmente dedutíveis mediante comunicação à autoridade tributária e aduaneira. A linha D. Todas as depreciações praticadas ao longo da vida útil da viatura não são fiscalmente dedutíveis. Uma delas está correta. Vamos ver onde é que estará a nossa base legal para chegar à resposta certa. A verdade é que a empresa comprou em 2024, no início, uma viatura por 40 mil euros. Trata-se de uma viatura ligeira de passageiros. Aqui não é dito a fonte energética da viatura. Também não é perguntado nada que tenha relevância sobre essa questão. No entanto, podemos extrapolar para outras possibilidades de questões que a fonte de energia da viatura é importante no âmbito da aceitação fiscal de um limite máximo para efeitos de depreciações. Quando nós adquirimos viaturas, por exemplo, 100% elétricas, o seu valor de aquisição máximo é de 62.500 euros para efeitos fiscais. E, portanto, todos os anos eu posso fazer depreciações e vou fazê-las em termos contabilísticos, multiplicando o valor da aquisição da viatura por 25%, mas sei que em termos fiscais o máximo de depreciação do período aceite é de 25% vezes 62.500 euros. E se ultrapassarmos esse valor, na depreciação contabilística, haverá uma diferença entre a depreciação contabilística e a depreciação fiscal. E essa diferença não é fiscalmente aceita. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que uma determinada empresa adquiriu uma viatura elétrica por 70 mil euros. Bom, a depreciação a registar na contabilidade, aquilo a que se chama a depreciação contabilística, ela nada mais é do que, e utilizando a taxa máxima de 25%, que ainda há pouco verificamos no decreto regulamentar 25 de 2009, que é essa a taxa máxima para viaturas ligeiras, uma empresa comprou uma viatura elétrica, como estou a referir, por 70 mil euros. 25% vezes 70 mil euros, considerando as cotas constantes, aliás, as viaturas terão de ser depreciadas por cotas constantes. As cotas decrescentes não são fiscalmente aceitas no que toca a viaturas. Isso está no Decreto 25 de 2009, também no próprio Código do IRC. Esta é a depreciação contabilística. Mas, e é o valor que nós vamos contabilizar, eu já vou dizer como é que se contabiliza este valor. Todavia,
haverá que considerar uma depreciação, mas uma depreciação fiscal, que é aquela que o fisco realmente aceita. E quando estamos a falar de viaturas 100% elétricas, o máximo que é fiscalmente aceite é 25% sobre um valor de aquisição máximo de 62.500 euros. E, portanto, o valor máximo de uma depreciação de uma viatura 100% elétrica em relação à depreciação fiscal, viatura 100% elétrica. Estamos a falar de viatura ligeira de passageiros. O máximo que o fisco aceita seriam 12.625 euros. Então haveria uma diferença. E essa diferença entre a base contabilística e a base fiscal, ela é de 17.500 euros menos 15.625. Esta diferença de 1.875 euros não é fiscalmente aceite. E não sendo fiscalmente aceite, quando estivermos a fazer o preenchimento da declaração modelo 22, que nos vai permitir determinar o lucro tributável ou o resultado fiscal da empresa, positivo lucro tributável, negativo prejuízo fiscal, vai ser no quadro 7 da declaração modelo 22 que esta correção terá de ser feita, porque temos ali uma diferença e que se traduzirá num ajustamento fiscal a crescer. Esse ajustamento fiscal será feito na declaração modelo 22, já aqui temos o modelo para o ano 2024, e no quadro número 7, onde se corrigem, nomeadamente a partir de variações patrimoniais positivas, negativas, faz-se a correção, as correções fiscais, os ajustamentos fiscais a crescer, os ajustamentos fiscais a deduzir, a não aceitação de um determinado gasto para efeitos fiscais no todo ou em parte, neste caso apenas em parte, porque até 25% de 62.500 foi fiscalmente aceite, mas isto implica uma correção fiscal. Concretamente, quando estamos a falar de depreciações que ultrapassaram os limites fiscais, utilizamos o campo 719 do quadro 7 da declaração modelo 22 para realizar o ajustamento fiscal a crescer. E como é que se contabiliza uma depreciação? As depreciações são contabilizadas como um gasto do período e como uma diminuição do ativo. Em termos de código de contas, as depreciações elas são reconhecidas da seguinte forma. Nós temos de debitar a conta 64 do Código de Contas, que é uma conta de gastos, vai afetar a demonstração dos resultados como um gasto do período, e depois vamos creditar uma conta de ativo, mas creditando-a vamos reduzir aquele ativo no respectivo valor reconhecido como a depreciação. Em função do tipo de equipamento, de elemento do ativo não corrente, ativos fixos tangíveis ou ativos intangíveis que estejamos a depreciar, terá de ser utilizada a correspondente subconta. Aliás, isto é o que advém do nosso Código de Contas. O reconhecimento de uma depreciação do período passará por debitar a tal conta de gastos, que no caso concreto será a conta 64, que terá de ser efetivamente utilizada, e por contrapartida, vamos só ali identificar a tal conta 64, os gastos de depreciação e amortização, e depois as respectivas subcontas, sendo propriedades de investimento, sendo ativos fixos tangíveis, sendo ativos intangíveis, mas dentro delas ainda podemos subdividir em mais subcontas, conforme a tipologia do ativo, exatamente
como eu fiz aqui neste manual, em que subdividi em subcontas em função da tipologia do ativo fixo tangível. Se é um edifício, se é um equipamento básico, se é um equipamento de transporte. E se fosse uma viatura, sendo um equipamento de transporte, nós debitamos a conta 64.2, nomeadamente 4, pode ser assim, e creditamos a conta 43.824, onde vamos provocar uma diminuição do ativo. E, por exemplo, esta viatura que no exame foi adquirida, não se diz aqui a fonte energética, ela foi adquirida por 40.000 euros e, segundo aqui o que a empresa quer fazer, é depreciar esta viatura ao longo de 10 anos. Ou seja, vai ultrapassar aquilo que será o número de anos que a taxa mínima e cota mínima prevê no tal decreto regulamentar 25/2009. Porque se as viaturas são depreciadas à taxa de 25%, dividindo por 2, 12,5%, tem uma vida útil máxima de 8 anos. E aqui nós estamos a estender por mais 2 anos a vida útil. Mas, utilizando estes 10 anos, significa que vamos depreciar à taxa de 10%. Ou seja, estes 40.000 euros, vamos aplicar 10% ao ano, 4.000 euros de depreciação, e no caso concreto, para reconhecer este valor, faríamos o seguinte: debitaríamos a tal conta de gastos do período, equipamento de transporte, a conta 64.2, que depois pode terminar ali em 4, e creditaríamos a conta 438, que é uma conta do ativo, e depois a terminação para expressar um equipamento de transporte, seria este o registro, em termos de demonstração dos resultados e em termos de balanço. Na demonstração dos resultados será um gasto do período. Ou seja, os tais 4.000 euros vão ser incorporados ali nos gastos de depreciação e virá negativo em 4.000 euros. No balanço, traduzir-se-á numa diminuição dos ativos fixos tangíveis, porque se a viatura tinha tido uma implicação de aumentar o nosso ativo em 40.000 euros, quando fazemos a primeira depreciação e ao creditar a tal conta 438, impacta aqui nos ativos fixos tangíveis, diminuindo o valor da viatura em 4.000 euros. Por isso é que eu digo que as depreciações elas passam por um gasto do período, afetando a demonstração dos resultados, e uma diminuição do ativo. E esta diminuição do ativo vai se traduzir agora naquilo que se chama a quantia escriturada do ativo, que passa sempre a ser o seu valor de aquisição menos as depreciações acumuladas que vão surgindo ano após ano. E neste caso pretende-se que seja ao longo de 10 anos. Mas agora a questão que nós queremos colocar é a seguinte: mas será que isto é aceite? Será que quando eu vou consultar o decreto regulamentar 25 de 2009, será que aqui nas viaturas, no código 2375, ao ter ligeiros e mistos à taxa de 25%, eu posso sempre dividir por 2, ter 12,5, mas será que eu posso utilizar 10? E estender assim ainda mais a vida útil para além dos 8 anos, que seria a vida útil máxima que a norma poderia considerar em função de dividir a taxa máxima por 2? Bom, isto é aquilo que se pretende no exame, porque no exame, efetivamente, a empresa, ao estimar uma vida útil de 10 anos, está a estimar mais 2 do que o 8º ano, e nós queremos saber se as depreciações do 9º e 10º ano de utilização
não serão fiscalmente aceitos, ou se serão fiscalmente dedutíveis, ou se é preciso uma comunicação à autoridade tributária para, estendendo a um nono e a um 10º ano, termos aceitação fiscal, ou se então todas as depreciações não são fiscalmente aceites. E aqui a resposta terá de ser através do código do IRC. Portanto, nós aqui já vamos entrar numa questão de âmbito fiscal. E ao nível do código do IRC, a resposta a esta questão ela é dada pela mudança de métodos de depreciação e amortização e alterações na vida útil dos ativos não correntes, especialmente alterações na vida útil dos ativos não correntes. A resposta está no código do IRC, no artigo 31A do código, e diz-nos que a utilização de cotas de depreciação ou amortização inferiores às mencionadas no número anterior, que é o número 4, eu estou no artigo 31, número 5, depende de comunicação à autoridade tributária e aduaneira, efetuada até ao termo do período de tributação na qual se identificam as cotas a praticar e as razões que justificam a respectiva utilização. Na verdade, o número 4 dizia-nos que, para efeitos do número anterior, as cotas mínimas de depreciação ou amortização são calculadas com base em taxas iguais a metade das fixadas segundo o método da linha reta. Foi exatamente aquilo que eu expliquei até agora. Nós pegamos naquelas taxas do Decreto Regulamentar 25/2009, podemos-las dividir por 2. E ao dividirmos-las por 2, teremos as taxas mínimas que correspondem a estas cotas mínimas de depreciação. Mas depois o número 5 vem justificar, efetivamente, que ainda poderão ser utilizadas amortizações ou depreciações inferiores a estas, desde que exista comunicação à autoridade tributária e aduaneira e depois o respectivo prazo. Temos a justificação assim no artigo 31 do Código do IRC, mas esta justificação, ela também poderá ser consultada no próprio Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de dezembro. Este é um decreto que estabelece aqui o regime das depreciações e amortizações e temos aqui um dos seus artigos, que é o artigo 18, que vem a corroborar agora com tudo o que falamos respeitante ao Código do IRC. O artigo 18 diz-nos que, número 1, as cotas mínimas de depreciação ou amortização que não tiverem sido contabilizadas como gastos do período de tributação a que respeitem, não podem ser deduzidas nos rendimentos de qualquer outro período de tributação. Para efeitos do disposto no número anterior, as cotas mínimas de depreciação ou amortização são determinadas através da aplicação, aos valores mencionados no artigo 2º, das taxas iguais a metade das fixadas no artigo 5º, e agora, salvo quando a Direção-Geral dos Impostos conceda previamente autorização para a utilização de cotas inferiores na sequência da apresentação de requerimento em que indiquem as razões que a justificam. Bom, temos já a resposta dada e temos uma base legal de 2 diplomas, o Código do IRC e do Decreto Regulamentar 25/2009. E face à base legal, vemos que a resposta correta é que, à linha C, as depreciações relativas a um nono e a um 10º ano de utilização, que vai para além dos tais 8 anos que corresponde à taxa mínima de 12,5%, não é? Porque estamos a utilizar 10%, podem ser fiscalmente dedutíveis mediante comunicação à autoridade tributária e aduaneira, exatamente conforme a nossa base legal justificou, não só o artigo 18º do Decreto 25/2009, como, em especial, o artigo 31A, número 5, onde nos diz que a própria comunicação ela é efetuada até ao termo do período de tributação, na qual se identifiquem as cotas a praticar e as razões que justifiquem a respectiva utilização. Portanto, em termos de exame, a questão 5 seria corretamente respondida escolhendo a linha C.
Eu referi que quando uma empresa adquire uma viatura 100% elétrica, o valor de aquisição máximo que depois vai ser utilizado para efeitos fiscais é de 62.500 euros. Mas outras fontes energéticas para viaturas e para ficarmos com os respectivos limites. Por exemplo, o limite às depreciações de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, quando se trata de viatura a gasóleo, a gasolina, portanto combustíveis fósseis, o valor máximo de aquisição é de 25.000 euros. Significa que a depreciação fiscal máxima aceite é de 25% vezes 25.000 euros. 6.250. E, portanto, se uma empresa comprar uma viatura a gasóleo ligeira de passageiros por 40.000 euros, enfim, vai depreciar contabilisticamente 25% vezes 40.000 euros, ou seja, 10.000, mas depois vai se deparar com o limite fiscal de 25% vezes 25.000 euros, 6.250, e a diferença entre a base contabilística e a base fiscal terá, então, de ser conduzida para a declaração modelo 22, campo 719. Não esquecer que sobre este tipo de viaturas também se aplica um conjunto de tributações autónomas no que concerne aos encargos que sobre elas incidem, matéria do artigo 88 do Código do IRC. Se for uma viatura híbrida plug-in, o limite em termos de valor de aquisição é de 50.000 euros e a taxa de 25% aplicada sobre 50.000 euros será, então, o que dá 12.500 euros, será a depreciação máxima aceite para efeitos fiscais. Se estivermos a falar de um carro simplesmente híbrido, não plug-in, simplesmente híbrido, ele tem o mesmo limite dos combustíveis fósseis. Os tais elétricos, não é? 100% elétricos, já referi, 62.500 euros como valor de aquisição máximo. E 25% sobre este valor é a depreciação fiscal máxima. Se for exclusivamente a GPL ou gás natural veicular, o limite é de 37.500 euros e 25% sobre este valor é a depreciação fiscal máxima que é aceite. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.